Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria contar para vocês uma história, a história do Qubit Advisor. Essa história é muito interessante. A gente se juntou um grupo de jovens e em 2013 falamos, vamos aplicar o nosso conhecimento no mercado financeiro, vamos fazer alguma coisa diferente. E é uma coisa que a gente sempre sentiu falta, né? Na graduação, pós, no mestrado, no doutorado, parece que ninguém no Brasil te provoca a aplicar o conhecimento. Por exemplo, se você estiver estudando a rainha das ciências, que é a matemática, a rainha das disciplinas, que é a teoria dos números, você pode estudar por 10 anos a teoria dos números e ninguém te cobrar uma, uma aplicação disso, ou pior, nem você se cobrar uma aplicação. E é importante cobrar aplicações porque o mundo melhora. Tá? O conhecimento por si só é muito prazeroso, mas é legal você conseguir aplicar o que você aprende. Então é legal você transformar o teorema de Wilson, o teorema de Euler, a função phi de Euler, num algoritmo RSA de criptografia. De repente o mundo inteiro usa isso. Tá? Qualquer transação de cartão de crédito, débito, senhas de computador, do seu device, usa isso, entendeu? Então a gente buscou sempre essa questão no Instituto BT. Só que os desafios são enormes, né? Nós chegamos a ter 30 pessoas, físicos da USP, da Unicamp, do Instituto Leibniz, e, e fazer o quê? Tá? Então, nós estudamos muito, treinamos a galera e buscamos entender como a gente podia aplicar o nosso conhecimento, uma série de reuniões, uma série de tentativas e erros, e chegamos num projeto que era o Qubit, né? Então a gente devia entender primeiro como que é essa questão de fazer ciência, né? Então, nossa visão, você tem um sistema natural, tá? No nosso caso, ele seria o mercado financeiro. E se você conseguir, através de observações e medições, fazer uma codificação, você leva esse sistema natural a um sistema formal, tá? Então, nesse sistema formal, você fazendo alguma inferência e decodificando, tá? Você está fazendo predições do sistema natural. E você pode prever eventos naturais. Isso é muito legal. E, de fato, se você está trabalhando com... Se a codificação, a decodificação do seu sistema é a matemática, se o sistema natural é, de fato, a natureza, você está fazendo física, tá? Eu escrevi aqui. E outra coisa legal, né? Se você está decodificando e codificando, e se essas decodificações e codificações elas comutam, tá? Você tem uma modelagem exata, como se fosse um modelo da bolinha caindo, o modelo mais simples na física, tá? O sistema mais simples, o primeiro e mais primordial problema da física, queda livre, tá? Então você tem uma modelagem completamente exata, tá? Você comuta codificação de codificação. E caso você não comute, você tem uma simulação, tá? E um ponto importante da simulação é que ela não tem variável independente, tá? E a gente pode utilizar essa simulação, enfim, mas é legal separar essas questões. E eu trouxe aqui também, na época, a visão para a galera entender do que é. A gente não queria ser um economista, tá? Porque o economista ele olha para um sistema e busca um reducionismo atomístico. Ele quer entender a parte, integrar essa parte para chegar no todo. O físico não. O físico, às vezes, a parte ele não quer entender ela exatamente. Ele quer entender como ela se relaciona com o resto. Tá? E integrar esses comportamentos e descrever um comportamento macroscópico. Tá? Então, por exemplo, o raio de Bohr, o átomo de Bohr, você não tem que entender exatamente o que é o átomo, mas como é que o átomo está relacionado com o elétron, os níveis de energia, os níveis quânticos. Tá? Então, isso aí é a relação entre eles, e não exatamente entender o átomo. Tá? Então, o reducionismo ele é interativo, e é isso que a gente buscava entender. Os traders no nosso sistema, eu não quero entender como é que o trader pensa, mas como é que ele interage. Tá? E aí a gente tinha essa pergunta, né? Se o mercado for completamente randômico, a gente não tem o que fazer. A gente estaria fazendo alquimia. Eu não queria, né? Eu e o meu sócio de outro diretor, ele não queria fazer alquimia. Pegar um monte de informação, um monte de gráfico e ficar fazendo tentativa e erro e chegar em umas coisas que não tem explicação nenhuma, mas que talvez dê certo. Não era essa a ideia. Então a pergunta era interessante. De fato, o mercado ele é randômico, tá? E de randômico de que forma, né? Então era difícil trazer isso para as pessoas que nunca tinham visto, nem entendiam, por exemplo, o que era o retorno do S&P 500, tá?
Então, claro que eles entendiam o retorno, mas não entendiam o S&P, não sabia o que era. Então, foram maneiras a gente explicar para o pessoal. Diga-se de passagem, pessoas brilhantes, tá? Que nunca tinham se envolvido com esse assunto. Então, a gente trouxe uma forma de explicar, falando, olha, tem algo estranho, tá? Tem algo estranho no retorno das ações. O S&P 500 é um índice igual o Ibovespa, tal, só que é dos Estados Unidos, eles têm um monte de índice, um monte de bolsa, cada um com uma metodologia. Enfim, não se preocupe com o que ele representa, é só um índice como se fosse a Ibovespa. Tá? E aí você faz a pergunta, bom, os livros de finanças eles sempre falam que esse retorno é bem descrito por uma curva normal, etc. e tal. E se você fizer a pergunta com que frequência o S&P cai 20% no dia, tá? Se você utilizar a teoria dos livros, tá? Ele fala que isso acontece uma vez a cada 10 elevado a 76 anos. Só para a gente comparar, o universo tem 10 elevado a 9 anos. Tá? Ou seja, o S&P cairia 20% no dia uma vez a cada tantos Big Bangs. Isso é o que a teoria fala, né? Mas na realidade ele cai uma vez a cada 25 anos. Então, essa é a ideia que eu queria passar para eles. Será que não existe algum sinal aí dentro que a gente possa encontrar e criar algo novo, né? E nós criamos muita coisa interessante. Bom, aí eu tentei explicar que o que, por exemplo, a gente poderia entender como randômico, o lançamento de uma moeda é randômico simplesmente porque você não tem informação. Você não consegue calcular todas as forças, todos os impulsos, todos os momentos. Então você diz que é randômico, mas não é. Não é. É sua capacidade aqui de limitação. E até busquei um fenômeno randômico na natureza, tá? Com um pouco de licença poética na mecânica quântica. Você tem fenômenos randômicos, tá? Que os estados aqui são sobrepostos, tá? Você tem realmente 50% cara e 50% coroa numa situação hipotética dessa, tá? Representativa, pitoresca. Mas aqui de fato é randômico, tá? Não é ignorância sua. Então existem fenômenos que de fato são randômicos. Essa era a ideia que eu estava buscando com eles, né? E também com um pouco de licença poética, dizendo que não existia uma informação útil aí, tá? Nessa situação, até que alguém me disse, tá? O seu fenômeno quântico e a função de onda colapsasse, tá? Para as pessoas que são entendidos da mecânica quântica, não fiquem bravos comigo, tá? Com esse exemplo, eu estou usando a palavra informação de uma maneira completamente coloquial e, enfim, não tão elegante quanto o pessoal da mecânica quântica utiliza, ok? Bom, aí aqui eu divago um pouco sobre o que é informação, tá? Essa questão de te surpreender com algo, se você se surpreende com dados que chegam a você, então ali de fato tem informação, tá? Se for só uma sequência de zeros, você não tem informação nenhuma. Mas se aparece um 1 que você não esperava e depois um 0 que você não esperava, então você de fato está trabalhando com informação. E a informação é algo condensável, tá? Então você pega ali, por exemplo, um fenômeno, tá? Que não é randômico, seja o que for. Se você conseguir comprimir essa informação, destilar essa informação, tirar as redundâncias dessa informação, você vai chegar no que é a informação pura, né? Detalhe que eu estou usando a informação para definir informação, tá? Mas eu não tenho essa pretensão aqui, tá? Procurem textos melhores para isso. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz para o pessoal. Por exemplo, a fórmula F é igual a MA. Ela é informação pura, você não consegue condensar mais ela, tá? E o mais bonito é que ela traz mais informação do que contém nela, tá? A informação contida nela é pouquinha. Vamos falar que é essas 4 símbolos aí, tá? Dá até para calcular a entropia disso daí, de Shannon. Mas a informação que ela te traz é muito maior do que a contida nela, na própria escrita. Isso é muito bonito. Isso é informação pura. Bom, outro exemplo legal, tá? Imagine que você liga uma televisão daquelas de tubo, fora do canal, aqueles chapisco. Cara, cada ponto da sua televisão, no chapisco, ele está completamente descorrelacionado dos outros pontos. Aquilo é informação pura. Aquilo é entropia pura, tá?
E todos os pontos ali devem ser registrados, anotados, porque não se repete, não tem padrão ali. Da mesma forma que se você desligar a TV, ali sim não tem nenhuma informação, tá? Mas tá tudo 100% correlacionado. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Uma TV apagada é a ordem completa, tá? Mas ela não tem nenhuma informação. Por exemplo, uma sequência binária 000, você pode escrever um código repeat 0 e não tem nenhuma surpresa. Isso não tem informação. Tá? Então a ordem completa não te traz a informação. E a desordem contém muita informação, mas o que você faz com esse monte de informação? Entendeu? Então esse era o ponto que eu quis trazer para o pessoal. No mercado financeiro, se você olhar as séries, os retornos, as ações, você tem a desordem pura. Ou se você tiver sei lá, encontrar sei lá, algum papel que o preço anda de lado, você tem a ordem completa, mas em nenhum dos lados ali você tem algum conhecimento que seja válido, porque o conhecimento está no meio, tá? Então tem algum momento entre a ordem e a desordem que você tem que encontrar os seus padrões complexos, que são as correlações entre as coisas, entre os pontos, e em algum lugar aí no meio você tem a utilidade da informação, tá? E esse foi um conceito que a gente trouxe no nosso sistema, que era o qubit, a utilidade da informação, tá? Então existe ali uma quantidade de bits e bytes ali que ela, de fato, aquilo ali é útil, tá? Para cima disso ou para baixo daquilo, a utilidade cai. É uma função côncava, tá? Segunda derivada dela é negativa. Bom, e aqui uma maneira de ilustrar, quase pictórica, né? Então você tem o mercado gerando um monte de entropia, um monte de informação. Então a gente deveria gastar um pouco de energia em processamento para ter um ganho de significado e baixar essa entropia, tá? Ou seja, a diferença de entropia entre o que o bit faria e o que o mercado fornece seria, de fato, o ganho de significado, a revelação, o entendimento dos padrões. E a gente gasta energia para isso, tá? Então, a entropia, para os físicos ficarem tranquilos, a entropia total do universo sempre vai se manter alta. Bom, e na época a gente não tinha um modelo quando a gente começou, e até falei, olha, a gente tem duas possibilidades, ou um modelo com uma estrutura subjacente, tá? Ou seja, um modelo meteorológico, por exemplo, ele é um modelo que tem uma estrutura subjacente, eles montam um grid ali de todo o território que eles querem fazer a modelagem meteorológica e aplica as equações nos contornos e série de simulações e calcula uma probabilidade de chuva, de calor, de não calor. Então ele tem uma estrutura subjacente, mas também tem modelos também que são bons, modelo de terremoto, tá? Ele faz algumas previsões, não fala onde nem como, e não tem como fazer, tá? Mas é um modelo que não tem estrutura subjacente. E o meu interesse era sempre buscar um modelo como se fosse um modelo meteorológico, tá? Que tivesse uma estrutura subjacente. A gente encontrou. Então aqui só para vocês conhecerem, é o Bluefire da IBM, tá? Eles fazem todos os cálculos desse modelo de grids, tá? É extremamente fantástico esse computador. Aqui você tem um modelo de lei de potência, tá? Para terremotos e, enfim, não tem uma estrutura subjacente. Ele segue uma estatística e pau, tá? Então era uma forma que eu tentei apresentar. A ideia era o seguinte, montar um sistema complexo, antecipativo, em que o estado presente depende do estado passado e da probabilidade do estado futuro, tá? De que forma? O estado passado ele é só a referência, não é direção, tá? E o estado futuro ele está relacionado com a probabilidade. Foi algo que a gente buscou, tá? E era uma forma de apresentar a diferença entre a academia e os negócios, né? Na academia você tem dados experimentais na maioria das vezes, você consegue ter um ambiente controlado, laboratório. No mundo dos negócios os dados são observacionais, tá? Era um paralelo que eu quis trazer. Você não consegue falar, pessoal, vamos todo mundo amanhã não comprar Petro pra gente ver o que acontece, não dá para fazer isso. Então, falava um pouco dos modelos paramétricos, não paramétricos e algumas habilidades que eram envolvidas.
Bom, também levei para eles que gostaria que a inteligência artificial e a humana estivessem alinhadas, porque a inteligência humana tem capacidade de imaginar, raciocinar, aprender e se adaptar. E isso a artificial ainda não faz, tá? Mas ela faz cálculos muito rápidos, não comete erro, não tem preguiça, não se envolve com emoções. Então a gente teve que criar essas condições para o pessoal poder trabalhar. O que, que tem aqui? Bom, até o que eu queria falar do Qubit, como foi a apresentação como um todo, era isso. Eu tenho uma apresentação que a gente fez para um bancão. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Isso aqui já era de fato o Qubit, tá? Então a gente teve que... A dificuldade... O que aconteceu, né? A gente montou esse sistema. A grande dificuldade do Qubit é que a gente nunca teve um financiamento, a gente nunca teve um investimento, a gente nem procurou, para ser honesto, um investimento. Mas ninguém vivia disso, tá? Então se juntou um monte de gente e tivemos que criar a nossa tecnologia. Não tinha tecnologia disponível. Talvez seja clichê falar isso, a gente estava... Talvez a tecnologia não tivesse avançado onde a gente queria, tá? Então a gente teve muita dificuldade para trabalhar com isso e a gente tinha uma meta de trabalhar com informações no intraday, minuto a minuto, então tudo isso era muito difícil, conseguir esses dados, superar o problema de armazenar notícias minuto a minuto, fazer as análises, então foi um trabalho muito grande, mas resultou em algo, tá? Porém custou muito caro para a gente e ao pouco as pessoas foram dissolvendo, indo para os seus caminhos e foram grandes 4 anos de projeto e no final do ano passado a gente resolveu dar um tempo, amadurecer e talvez, quem sabe, um dia voltar, tá? Então a gente encontrou, veja, a gente trabalhava com o que, né? Big Data, mineração de dados, Data Science e isso que ficou legal, né? A gente encontrou, a gente desenvolveu um sistema de risco, tá? Não tinha hipóteses, então tem um caráter aí de não criar nenhuma hipótese com relação aos traders. Ele é adaptável para bolsas de qualquer país, tá? A gente se preocupa muito com isso. Que mais é legal? Bom, confiança nos seus trades. E a gente chegou em resultados muito legais aqui. Tipo, tem resultados aqui, sei lá, o nosso R quadrado 0,78 com nossas previsões, o R quadrado 0,77. Olha essa notícia aqui, olha esse caso que legal. A Gol, ela estava com uma volatilidade intraday, tá? 20 minutos antes. Qual que era a ideia? Desculpa. A ideia era as notícias alterando o mercado financeiro, tá? Sai a notícia, o mercado reage, o mercado tem um comportamento com relação a certo tipo de notícia, com relação a certo tipo de informação condensada, isso que é importante, isso que deu muito trabalho pra gente, como condensar a informação que vem de todas as fontes, de todas as formas, é bizarro isso. E, por exemplo, saiu uma notícia aqui, ó. Tá, essa notícia saiu dia 26/6/2016 às 11h27, tá? Então você tinha, por exemplo, a volatilidade da Gol naquele instante era 0,34%, da Usiminas 0,31%. O Qubit falou, olha, daqui 20 minutos a volatilidade da Gol vai para 0,28, vai cair e da Usiminas vai subir para 0,39. Os dados mostram isso, a análise mostra isso, a estatística mostra isso, tá? Então o modelo subjacente diz que existe que as notícias impactam a decisão do cara, eles tomam uma decisão e a decisão é deles, tá? E de fato o que aconteceu? 20 minutos depois, ou seja, às 11h47, na verdade eu coloquei errado aqui, tá? Era 11, aqui embaixo era 11h07, aqui é 11h27, tá? Não é 47, acho que eu somei quando eu fiz a apresentação eu somei 20 minutos mais 20 minutos, mas é às 11h27, o que aconteceu? A volatilidade da Usiminas da Gol foi para 0,25 contra 0,28, tá? A gente falou que ia cair, que ia para 0,28, caiu para 0,25. E a Usiminas a gente falou que ia subir, ia para 0,39, mas foi para 0,34. Ok, não está perfeito. A gente estava trabalhando com dados minuto a minuto e nós não tínhamos uma estatística de muitos pontos ainda, tá? Enfim, e a gente fez essa fase do piloto, a fase 1, tem o projeto
E a gente até tem aqui, se eu consigo até pegar online isso, se eu abrir aqui, a gente tem um sisteminha, tá? Que é o Qubit Intelligence Advisor. Aí eu dou o meu login aqui. Aí aqui eu tenho algumas estatísticas. É muito baseado na coleta online de notícias. A gente tem um crawler. Olha que dificuldade. Teve que montar um crawler. E ele fica buscando as informações. Ó, ele está falando aqui, ó, a última notícia às 16h59. A última coleta, 5 horas da tarde. Porque hoje é domingo, tá? Então eu tenho aqui todas as notícias, tá? Mas eu consigo baixar elas em Excel, exportar para uma base em Excel com muito mais detalhes. E deixa eu ir pro Home aqui. E o Qubit, eu acho que não tinha link para o Qubit propriamente. Acho que tinha que fazer isso aqui. Então eu tenho ainda, tá rodando, ele tá no ar. Vamos ver se ele carrega aqui. Então, olha que bacana. Então eu tenho aqui um sistema, eu tenho a notícia, eu tenho o papel aqui, o ativo, ó, a Goals e Minas, tá? Eu tenho os papéis, eu tenho a data aqui, acho que a última rodada aqui que a gente parou de rodar ele foi em maio, tá? A precisão do nosso impacto, o que aconteceria com o impacto, ou seja, o impacto da notícia no papel, no ativo. Então, assim, isso foi muito difícil, a gente entender como consegue conciliar essas informações, como a gente consegue trabalhar com isso. Eu recebo notícia de todos os lados, então eu preciso ler elas, entender como elas funcionam, extrair a informação absoluta delas, relacionar elas com os papéis. Então tudo deu trabalho aí, deu trabalho a gente ter os ativos, ter os papéis minuto a minuto, ninguém ia pagar para ter um negócio, comprar um sistema para ter tudo online, então carregava na mão os papéis e aí conectava, cruzava, usou uma série de softwares para fazer isso, desenvolvemos esse próprio crawler, a gente desenvolveu, então, e uma série de informações interessantes, utilidades, que eu acho que até é um momento que a gente está vivendo que a gente vai pensar um pouco melhor e talvez no futuro isso possa voltar de uma maneira com uma tecnologia um pouco mais avançada. A gente precisa esperar um pouco esse negócio do Big Data avançar um pouco para poder pôr as ideias de volta no lugar, mas eu acredito que exista muita informação útil e a gente dizer quando te bater uma notícia, falar essa notícia é útil, essa notícia não é útil, tá? Então isso é uma coisa impressionante, envolve a entropia, envolve track and error, envolve uma curva que a gente descobriu. Então, mas tudo isso é um monte de informação, é um caldo de informação, um caldo de análise de um monte de gente e precisa tomar corpo isso. E isso não dá para tomar corpo em 5, 6 meses. Então é um projeto que a gente tenta fazer, voltar no futuro, mas eu queria deixar aqui esse vídeo para motivar vocês a fazerem igual, buscarem alguma coisa, seja a área que for, tá? Essa foi a área que a gente escolheu. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Puta vídeo longo, mas acho que vale a pena. Falou!